muitas pessoas ainda insistem em fazer uso de medicamento por conta própria, então? Muito frequentemente. Uma boa parte das vezes aquilo pode passar de forma inócua. O problema é quando aquilo traz repercussão para a saúde daquela pessoa e a gente chega atrasado. Não é? Além de outro problema que você havia comentado, sobre o uso indiscriminado de antibiótico provocar resistência naquela população das bactérias que seriam adequadamente cobertas, tratadas por aquele antibiótico, e ele se torna ineficaz. Por que as pessoas ainda fazem isso, doutor? Preguiça de procurar um especialista, de marcar uma consulta, de ir ao médico? O que justifica? Ô Síria, eu acredito que seja por vários motivos. Talvez alguma dificuldade de acesso, pode ser por comodismo, pode ser por uma troca de experiência com um colega, um vizinho que teve algum sucesso, orientado por um médico, e ele replica aquela experiência com ele mesmo, mas sem orientação, e os organismos e os problemas são diferentes. Né? Então, eu acredito que seja multifatorial, mas isso é uma prática relativamente comum na nossa sociedade. Pois é, e aí as consequências para a saúde da pessoa são inúmeras, então, né? Sim, e não só para a saúde da própria pessoa, como para a saúde coletiva. Então, o problema é que você pode tanto atrasar um diagnóstico correto, tendo a impressão que você está fazendo um tratamento adequado e demora um pouco mais a procurar ajuda, como você pode tornar aquela infecção resistente aos antibióticos daquela comunidade. Então, quando eu digo que pode atrapalhar o coletivo, é nesse sentido. O uso indiscriminado trazer resistência daquele grupo de bactérias naquela comunidade. Agora, a gente percebe muitas pessoas que têm uma receita do médico ali para usar o antibiótico, mas que elas começam ali a tomar o medicamento. Quando dá um determinado tempo, elas melhoram, não sentem mais os sintomas e param o tratamento. Isso também pode ter algum tipo de consequência, doutor? Pode. E isso é um dos problemas que pode predispor o surgimento de bactérias resistentes. Então, antibiótico, ao contrário de um remédio que trata só sintoma, por exemplo, você está com febre, você toma um antitérmico, acabou a febre, você não toma mais. Antibiótico não é assim. Você teve um diagnóstico de infecção e houve indicação de tratar, aquele tempo mínimo indicado é o que é necessário para você erradicar toda a população daquelas bactérias que te causaram mal. Se você usa por menos tempo, o risco é ou aquilo voltar, ou então predispor o surgimento de colônias resistentes. Então, mesmo que a pessoa já não sinta mais os sintomas, ela tem que continuar tomando até o fim, como foi indicado pelo médico. Sim. Tá. E em relação aos horários de tomar a medicação, às vezes a pessoa esquece ou está passando muito mal, antecipa esse horário. Isso também é prejudicial? Ô Síria, isso pode diminuir a eficiência do tratamento. Para a maioria dos tratamentos de antibiótico via oral que você vai fazer em casa, você pode ter até alguma flexibilidade no horário, coisa de 30 minutos, 1 hora. O que não pode é começar a melhorar e você saltar uma dose, por exemplo. Tá. Agora, você fazer pequenos ajustes, um exemplo, você não precisa às vezes acordar 5 da manhã. Você pode chegar aquilo para um horário mais próximo que torne seu cotidiano mais fácil. Então, 6, não tem problema. O que não pode é atrasar ou adiantar demais ou pular uma dose. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Você deixar cair o nível na sua corrente sanguínea daquele antibiótico. O problema de você mudar muito o horário ou pular a dose é que você permite que haja uma oscilação e uma queda na concentração daquele antibiótico no seu organismo. E aí você pode fazer com que surja problemas. Pois é, e quando a gente fala em uso racional de antibiótico, como que deve ser feito? O que é esse uso racional, doutor? O uso racional de antibiótico tem por base você evitar o surgimento de resistência bacteriana. Aquele antibiótico deixa de ser eficaz. Então, quando você usa de forma indiscriminada o antibiótico, ele deixa de ter efeito. Então, você já deve ter percebido que vários antibióticos que já foram usados no passado, hoje praticamente são ineficazes. Então, para você não sair usando indiscriminadamente e queimar o antibiótico, você deve
ter essa preocupação do uso racional para proteger o efeito antibiótico e para proteger as pessoas, às vezes, de um efeito colateral desnecessário ou então de um tratamento que vai dar errado. Tá, então todo cuidado é pouco. Agora, aquelas pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, que já tomam outro tipo de medicação, também tem que ter um cuidado com isso e informar sempre ao médico, né? Sim, esse é um ponto fundamental que você tocou, que é a interação medicamentosa. Então, é muito comum as pessoas, ao longo da vida, precisarem usar outros medicamentos para tratar outros problemas, Sim. como diabetes, hipertensão e etc. E precisa, em algum momento, de usar um antibiótico. E existe uma interação medicamentosa que o médico vai calcular aquilo. O que é mais seguro e eficiente para a Síria, sabendo que usa esse ou aquele medicamento. Então, é outro problema da automedicação. Às vezes você não sabe, não leva em consideração esse detalhe que é fundamental. Doutor, nós temos uma pergunta, uma dúvida da Luciana Cristina, lá de Itaúna. Um abraço, viu, Luciana? Obrigada pela participação. Ela está falando o seguinte, que às vezes não toma o medicamento todo, né, de acordo ali com o que o médico receitou. E se os sintomas voltam a aparecer, eu volto a tomar a medicação normalmente. Posso, de fato fazer isso? Então, o risco que ela está correndo é o seguinte. Primeiro, se ela não usa o remédio todo, ela já está se colocando numa situação de risco para que aquela infecção volte ali na frente mais rápido, num intervalo de tempo menor. E é o que ela comenta, que às vezes ela precisa tratar de novo e usa o mesmo antibiótico. Se ela fizer o tratamento correto, a chance desse intervalo de tempo ser maior é maior, dela ter um espaço maior. O segundo problema é que se ela fica repetindo várias vezes o mesmo ciclo com o mesmo antibiótico sem conhecer qual que é o tipo de bactéria, seguramente em algum momento, depois do terceiro ou quarto tratamento, aquele antibiótico já não faz mais efeito. Ele perde a eficiência, a eficácia dele, porque surge resistência bacteriana. Pois é, doutor, e como que é definido o tempo? O que é levado em consideração na hora de definir o tempo de um tratamento com antibiótico? É definido, você está tratando o quê e em qual pessoa. E qual é o antibiótico que você vai usar. Então, vou te dar um exemplo. Uma infecção de urina em uma mulher saudável, sem complicação. 3 dias é o suficiente. Uma pneumonia em um paciente de risco, diabético, idoso. 10 dias. Então, o que muda é, você está tratando o quê, com qual remédio e em quem. É isso que vai definir. E isso não é da cabeça do médico, um gosto meu ou de quem quer que seja. É o que há de publicado na literatura para guiar a conduta médica no país e no mundo. Então, é mais ou menos que combinado. Existem guidelines, quer dizer, textos que a gente segue para você fazer o mais próximo possível do que é feito no planeta. Para você não ficar fazendo coisa da sua cabeça. E é assim que se define quanto tempo para cada infecção e para cada característica de paciente e da medicação. Então, cada caso é analisado individualmente ali. De preferência. Idade, tipo de saúde, medicamentos que a pessoa toma, tudo isso. É o que é seguro. Agora, o organismo da pessoa, quando não atende aquele tipo de tratamento, tem se tornado muito comum isso, devido ao uso indiscriminado do antibiótico? Demais. Olha, resistência bacteriana é um problema na comunidade e um grande problema no hospital. Todo mundo já ouviu falar que germe hospitalar é mais bravo, é mais resistente. Um dos motivos é esse. Você está num ambiente em que gira ali diariamente várias pessoas doentes, já são selecionados, não é igual na comunidade, várias pessoas que estão precisando de ajuda, que são doentes, com múltiplas outras doenças e que a gente precisa usar cada vez antibióticos mais potentes. Então, a grande preocupação nossa é chegar num ponto que as nossas escolhas sejam muito restritas pelo alto índice de resistência daquelas bactérias. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a gente tratava qualquer infecção de garganta com antibióticos simples como a amoxicilina. Exatamente. A amoxicilina hoje, pelo menos na nossa comunidade, é praticamente inócua. Foi surgindo e isso foi proliferando
entre as populações de bactérias resistentes àquele antibiótico. Aí a gente tem que usar amoxicilina com ácido clavulânico. Tem que ter mais um medicamento. Mais um medicamento. Isso, dentro do hospital, é multiplicado. Então, é uma preocupação quem lida com infecções, o uso indiscriminado de antibiótico, porque você faz pressão em cima daquela população de pessoas para que surja resistência bacteriana. E isso, num grau maior dentro do hospital, a gente tem à nossa mão antibióticos muito potentes, mas se cada vez houver necessidade de um uso mais frequente desses antibióticos, mesmo eles vão se tornar sem efeito. É daí essa orientação para um uso judicioso, racional do antibiótico. Pode custar até a vida da pessoa, né? Com frequência. E um problema, a gente está falando em medicina, mas isso vem surgindo pelo uso indiscriminado e racional em uso veterinário. 70% do uso de antibiótico no planeta é veterinário. E a gente acaba tendo repercussão disso. Daí que surgem também bactérias resistentes que chegam até os humanos. Agora, doutor, alimentação. A pessoa que sai do hospital, do consultório médico com uma receita de antibiótico, ela tem que ter um pouco de cuidado ali com a alimentação do dia a dia? Tem que mudar um pouco a rotina ou não interfere muito? Ô Síria, depende. Cada antibiótico tem um perfil, tem uma engenharia. Então, tem antibióticos que são melhor absorvidos e melhor tolerados em jejum. Tem antibióticos, eu estou falando de antibióticos, mas qualquer medicamento. Mas antibióticos que são melhor absorvidos e melhor tolerados com o alimento. E os mais modernos, os antibióticos mais recentes, eles independem. Então, quanto melhor é a molécula, mais independente disso ela consegue ficar. Mas depende de qual molécula a gente está falando. Então, tem uns que são orientados para que seja em jejum, tem uns que devem ser na refeição e tem outros que independem. Depende, então. A pessoa tem que dialogar com o médico, com um especialista aí. Depende de qual é o antibiótico que o médico está escolhendo. Tá. Muitas pessoas tomam com leite. Pode mudar nesse caso? Então, isso não é uma regra geral. Então, você escolheu um antibiótico que com leite vai ser ruim, que com leite vai ser bom e que com leite independe. Então, depende de qual antibiótico a gente vai falar. Isso não é uma regra geral. Então, assim, não é, olha, você deve usar com alimento, porque faz mal. Não, tem antibiótico que ele é orientado a usar em jejum. Cada caso é um caso, tem que ser analisado. Cada antibiótico tem uma particularidade, cada molécula tem uma particularidade.